Seminário no ar, curso bíblico sobre autoridade espiritual. Aula número 21. A base da autoridade, vida ressurreta. Nós queremos falar no assunto de hoje sobre o capítulo 15 do nosso livro-texto Autoridade Espiritual, de Watchman Nee. E hoje o assunto versa sobre a vida ressurreta, a base da autoridade. E vamos começar por um texto relativamente bem conhecido de todos nós, Números 17, versículos de 1 a 11, quando Deus toma a iniciativa e manda reunir 12 varas. Após o capítulo anterior, e é bom que nós mencionemos, embora já tenha sido falado em aulas anteriores, houve duas revoltas. Na realidade, uma só revolta, digamos assim, generalizada. Praticamente todo o povo foi levado por um espírito de revolta a se rebelar contra Moisés, a autoridade constituída por Deus. Na primeira fase, os líderes da congregação, Coré, Datã e Abirã, reuniram 250 dos líderes mais expressivos da congregação e se revoltaram contra Moisés. Na segunda parte, após o juízo de Deus sobre aqueles líderes, o povo continuou se rebelando contra Moisés. Foi um caso sério, uma revolta que estava incrustada no coração daquele povo. Uma coisa tremenda. Mas aquela segunda fase foi pior do que a primeira. E a peste lastrou no meio do povo com uma facilidade incrível. E o resultado é que em todos esses episódios ressalta-se a atitude de Moisés, um verdadeiro líder, um homem de Deus que tem verdadeira autoridade da parte de Deus, autoridade delegada. E Moisés estava ali preparado, não só para perdoar o povo, para não levar em consideração aquele espírito de revolta, e ainda mais, para interceder pelo povo, tendo em vista a mão de Deus pesando sobre o povo de uma maneira disciplinar. Nós vemos então a atitude de Moisés séria, maravilhosa. Agora aqui no capítulo 17, logo a seguir aquele episódio, Deus, para tirar as dúvidas, já que era uma questão pessoal, ele queria mostrar quem ele havia escolhido. Mandou que o povo tomasse 12 varas, uma representando cada tribo, e colocassem as 12 varas na presença dele, de Deus, na tenda da congregação. Uma das 12 varas era a vara de Arão, representando a tribo de Levi. No dia seguinte, todos haveriam de ver o que estava acontecendo. As 12 varas estiveram na presença de Deus. Porém, no dia seguinte, todas estavam da mesma maneira, só a vara de Arão havia florescido. E floresceu de uma maneira evidente. Deu flores, amêndoas, que são frutos, enfim, a vara manifestou uma vida que só podia ser conseguida por milagre. Então Deus disse para o povo: guarda a vara de Arão, para que cessem as murmurações dos israelitas. Para que guardar a vara? Para que as murmurações cessassem. Mas como as murmurações iriam cessar? Com que argumento? O argumento era forte. A vara de Arão havia florescido. O poder de Deus estava ali. Não era pela seiva da vara, mas era pelo poder miraculoso de Deus, poder sobrenatural de Deus que estava sobre aquela vara, representando a vida de Arão e a tribo de Levi escolhida por Deus. Não era necessário aquele episódio, aquela demonstração, mas Deus quis mostrar qual a base da autoridade. Deus quis mostrar a base da autoridade. Antes, todas as varas eram mortas, sem raiz. Antes. Depois, uma vara brotou e as outras continuaram a mesma coisa. A vara que brotou tinha vida, não a vida da árvore, não a seiva própria, mas uma vida ressurreta. E aqui nós concluímos que a autoridade é para quem tem vida ressurreta. E isso é dom de Deus. Autoridade é somente para quem tem vida ressurreta. E isto é dom de Deus. Não vem em nada da parte do homem. Arão, portanto, quando servia no ministério, ele não servia no poder da sua própria vara. Veja bem, não servia no poder da sua própria vara,
mas no poder que a vara tinha de brotar. Não era o poder da vara, era o poder sobrenatural que fazia a vara brotar. Ele não servia então no poder da sua própria vara, mas no poder que a vara tinha de brotar. Este poder era eminentemente sobrenatural. Isso tudo é graça. Graça é aquele favor que a pessoa não merece. É o poder que não vem do homem, vem de Deus. E, portanto, em consequência, Arão tinha mais que ficar humilde. Ele não tinha que se exaltar, não era o poder dele, não era da sua vara, mas era do poder que Deus deu àquela vara de brotar. O dom que vem de Deus é um dom sobrenatural, e este dom é que garante a possibilidade e as ferramentas para a pessoa servir a Deus. Portanto, se alguém é bem-sucedido no seu ministério, isso não se deve ao seu esforço, à sua capacidade, mas ao dom sobrenatural. E, portanto, a pessoa não tem de que se gloriar, já que o dom vem de Deus e não de si própria. As varas, naquele caso, representavam as posições dos líderes. Todos eram iguais. A autoridade não vem da posição. Inicialmente, todas as varas iguais, todos em igualdade de posição. Mas a autoridade é diferente. A autoridade é um dom, vem de cima. E nós perguntamos, todos são iguais na igreja? Em posição, sim. Todos irmãos, membros do mesmo corpo, lavados no mesmo sangue de Jesus. Em autoridade, não. Em autoridade, alguns foram escolhidos por Deus e devem exercer o seu ministério na força dessa autoridade que Deus lhes concedeu. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Iguais sim em posição, em autoridade não, para que haja ordem na igreja. Deus coloca uns em autoridade sobre outros e assim sucessivamente. Há uma hierarquia de autoridade na igreja para que haja ordem, embora em posição todos sejam iguais. E quem é que exerce autoridade? É aquele que consegue por si próprio? Não, não é o que consegue por si próprio, mas é aquele a quem Deus dá autoridade. Aquele cuja vara brota, cuja vida produz frutos, cuja vida manifesta dom sobrenatural de Deus para exercer aquela autoridade. A autoridade, portanto, é estabelecida por Deus, não vem pelo esforço próprio. As varas poderiam ficar a vida inteira lá, na tenda da congregação, que por si sós elas jamais brotariam. A obra de Deus não pode ser feita na força do eu, na força da carne. É sobrenatural. É exatamente nessa questão que entram os dons espirituais. Alguém pode produzir um dom espiritual por si só? Não, claro que não. O dom vem de Deus, do Espírito de Deus. A autoridade, portanto, não vem da posição da liderança, vem da vida ressurreta. Não é uma questão de posição. Se não fosse assim, Deus então só usaria os líderes religiosos, que têm posição. Mas pelo contrário, a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas da vida, as coisas pequenas, vis e desprezíveis, para envergonhar as fortes. Deus deu vida a essas coisas desprezíveis, mandou-as envergonhar as que são fortes e as que provêm da posição humana. Portanto, a autoridade não vem de títulos, de cargos, de posições, mas vem da vida ressurreta, do poder sobrenatural. Vamos agora nos lembrar daquele jumento sobre quem Jesus montou. Aquele jumento nunca viu festa igual. Ele poderia pensar e dizer até para Jesus: Mestre, esta festa, esse povo todo cantando hosanas e etc, etc, isto é para ti ou para mim? O jumento não seria tolo de pensar uma coisa dessas. Infelizmente, muitos servos de Deus são assim, igualmente tolos. Acham que a festa é para eles. Eles não veem que a festa é para Jesus que está por trás deles. Eles acham que aquilo que eles têm, o sucesso que têm, se deve a eles próprios. Uma tolice pensar assim, mas muitos pensam. Nós perguntaríamos, poderia Arão, o sumo sacerdote, se gabar de a sua vara ser melhor do que as demais? Não, a sua vara era igualzinha às demais. Se ele pensasse que a sua vara era diferente porque brotou, ele estaria como o jumento que Jesus montou, pensando que a festa era para si. Mas ele precisava saber que a vara dele era exatamente igual à dos demais. A sua vida em posição era igual à dos demais. Porém, havia nele
um poder de uma chamada sobrenatural baseada na qual ele tinha autoridade. Os jovens devem aprender esta lição da humildade. Devem entender a graça de Deus, saber que o nosso progresso não depende de nós mesmos. Não nos deveríamos considerar diferentes só porque aprendemos algumas lições espirituais. Porque nós aprendemos algumas verdades, Deus nos revela de alguma maneira, então nós nos sentimos vangloriosos e soberbos e nos colocamos em uma posição como se nós merecêssemos aquilo. Claro que não, nada disto. A ressurreição é aquilo que eu não posso, mas Deus pode. Eu não sou, mas Deus é. É o poder que eu não tenho, mas que Deus tem em mim. Não é? Portanto, na criação que o poder de Deus se manifesta de maneira mais poderosa. É na ressurreição, na recriação. Não é em fazer algo que tem valor, em dar inteligência, capacidade a uma pessoa que o poder de Deus se manifesta. É exatamente em utilizar os mais vis e desprezíveis do mundo e deles fazer algo que vai envergonhar o mundo. Isso sim é a graça de Deus. Tudo que o homem puder fazer não é da ressurreição. Enquanto a vara tem vida de si mesma, não pode ressuscitar. Enquanto o homem estiver agindo por si próprio, Deus não pode fazer nada. Só pode haver ressurreição após a morte. Primeiro você precisa morrer, para então, só então, Deus ressuscitar a sua vida, e então você servirá no poder da ressurreição. É preciso saber que se há algum valor, o valor não é do homem, é de Deus. Em 2 Coríntios 4, versículo 7, nós lemos que Deus coloca o seu tesouro em vasos de barro, que somos nós, é a nossa própria vida. Nós somos vasos de barro e o tesouro está dentro de nós. A excelência do valor é do tesouro e não do vaso. É preciso que você aprenda esta lição, se é que você tem alguma autoridade da parte de Deus ou quer ter autoridade. Saber que a autoridade não vem de você, vem de Deus. O resultado daquilo que é de Deus é abundante, vida abundante, poder abundante, frutos abundantes. Então isto testifica que aquilo que você tem não vem de você, mas vem de Deus. E você não poderá jamais se vangloriar. Não haverá jamais dúvida quando virem-se os frutos abundantes fluindo de uma vida preparada na mão de Deus. Não foi apenas um broto que saiu da vara, mas foi toda a vara que brotou. Toda a vara deu flores e toda a vara deu frutos de uma forma abundante e convincente. Imagine você se da vara saísse apenas um brotinho. Todos teriam dúvidas a respeito daquele broto. Poderiam dizer que era a vida latente daquela vara. Mas como ela brotou admiravelmente, milagrosamente, então já não poderia haver dúvidas. A vida era sobrenatural, era de Deus. A nova vida se manifesta abundantemente em todo o ser. Isto é que caracteriza, que qualifica uma pessoa para exercer autoridade espiritual. Ter da parte de Deus recebido algo, ter em abundância, produzir flores, frutos em abundância, demonstrar verdadeira vida ressurreta. Não capacidade própria inerente à sua pessoa, mas um dom verdadeiramente sobrenatural, convincente, milagrosamente convincente. Amém.